Oi, tudo bom? Meu nome é Lia Plutarco, eu sou psicóloga e eu ouvi dizer que vocês queriam conversar comigo sobre crenças centrais? Então, vamos lá. Começando então com a definição. O que são as crenças centrais? Crenças centrais são ideias rígidas, generalizadas e de difícil modificação que nós temos sobre nós mesmos, sobre os outros, sobre o mundo e sobre o futuro. Então eu sempre costumo colocar, quando eu falo de crenças centrais, que a gente deve responder as seguintes frases: eu sou no mundo em que as pessoas são, portanto o meu futuro é. Então vamos pensar num exemplo juntos? Eu posso pensar num exemplo de uma pessoa que se considera frágil e então eu sou frágil, né? Num mundo que é muito perigoso, muito imprevisível, muito difícil de antecipar o que vai acontecer, muito incerto. E as pessoas são indispostas a me ajudar, são pouco sensíveis, não compreendem como eu me sinto. E, portanto, o meu futuro é difícil de se imaginar, né? É um lugar muito perigoso, que eu não sei como é que eu vou estar, que eu imagino que talvez eu esteja sozinho, e a partir daí eu posso me sentir muito triste, muito para baixo, se essas crenças estiverem muito ativas. Então, esse foi um exemplo de crenças relacionadas à ideia de vulnerabilidade, né? E aí eu me sentiria muito sozinho, muito desamparado pelas pessoas que estão ao meu redor, e vendo muito o mundo como um lugar que é muito perigoso e muito inóspito. Acho que essa é a ideia central. Uma outra pergunta que você poderia me fazer é: mas Lia, por que essas ideias são formadas? Por que algumas pessoas, por exemplo, vão pensar que elas são frágeis e outras não? Bom, o que acontece? A gente tem uma interação de uma série de fatores. Fatores que são da própria pessoa. Então, todos nós nascemos com um temperamento, um certo caráter, né? Algumas características já de berço, né? Que vem. Algumas pessoas são mais resilientes, outras são mais irritáveis. Desde aquela criancinha que a mãe já dizia: ah, fulano é muito enfesado, outra era calma, dormia a noite inteira. A gente já tem diferenças desde muito cedo, que são características próprias. A gente também é colocado em lugares sociais diferentes. Então, algumas pessoas tiveram uma criação com pais super disponíveis, atenciosos, carinhosos, cuidadosos. Outras tiveram com pais negligentes, outras tiveram com pais mais agressivos, mais críticos. E a gente vai ter diferentes contextos em que aquela criança, aquela pessoa conviveu ao longo da vida. Além disso, a gente tem diferentes experiências de vida também. Não só com a família, esse contexto inicial, mas com outras coisas. Algumas pessoas, por exemplo, passam por um relacionamento abusivo e outras não. Algumas pessoas passam com traumas, como serem abusadas fisicamente quando eram pequenas e outras não. E por aí vai. Então a gente vai interagindo com pessoas diferentes em situações diferentes ao longo do tempo. E a partir disso a gente vai desenvolvendo essas crenças. É por essa interação dos fatores que são próprios meus, dos meus fatores individuais, com esses fatores sociais e com essa, inclusive, questão genética, né, daquilo que já veio comigo, dessa predisposição que todos nós nascemos, que a gente vai criando ao longo do tempo essas crenças. E elas podem ir se desenvolvendo ao longo de toda a nossa vida. Então a infância e a adolescência são sim fases muito marcantes de desenvolvimento dessas crenças de uma forma bem importante. Mas se você sempre teve crenças extremamente funcionais, teve uma infância muito boa e uma adolescência muito boa, na fase adulta você pode viver uma experiência muito difícil e essa experiência difícil pode gerar crenças muito distorcidas, sim. E aí você pode experimentar momentos de grande sofrimento, como a questão do relacionamento abusivo que eu citei. Então, a crença central é algo que a gente constrói ao longo da nossa vida inteira e que vai ser modificado ao longo da nossa vida inteira. E que, inclusive, a gente tem momentos de ativação dessa crença. Isso é uma outra pergunta importante. Quando é que a minha crença central é ativada? E por que ela é ativada? E quanto tempo ela fica ativada? E o que é isso, né, de ativar e desativar? Vamos falar um pouquinho disso também.
Eu vou começar essa parte com uma metáfora. Imagine aquele brinquedo de parque de diversões. Sabe aquele que tem um martelinho que a pessoa tem que bater com toda a força e aí sobe aquele negócio, se bater lá em cima você ganha um prêmio maior? Então, a ativação das nossas crenças centrais funciona mais ou menos assim. As situações que a gente vai viver na nossa vida, elas são um martelinho. Em alguns momentos elas vão bater, vai ativar muito pouca coisa, não vai ganhar prêmio nenhum. Em outros momentos elas vão bater e vai doer pra caramba na gente. Então a gente tá sempre à mercê dessa crença ser ativada pelos outros, por alguma coisa que alguém diz, por alguma coisa que você vê, ou alguma coisa que te acontece. Ou mesmo por alguma coisa que você pensa. Então, tudo isso podem ser situações que vão ativar as suas crenças centrais. Elas já estavam ali, mas elas só virão à tona quando algo as chamar para vir à tona. Então, a gente não fica o tempo inteiro com as nossas ideias distorcidas ativas. Essa pessoa, por exemplo, que eu falei que tem essa ideia de ser frágil, ela não fica se achando frágil 24 horas por dia, 7 dias da semana. Não. Mas em algumas situações, como recentemente na pandemia do Covid-19, talvez ela tenha se sentido muito frágil e tenha tido sintomas muito graves de pânico, por exemplo. Então, é mais ou menos assim que funciona. Isso é ativado de acordo com aquilo que nos acontece. Por quê? Porque a partir da situação é que eu vou poder interpretar as coisas e essas minhas crenças vão começar a aparecer. E aí a gente tem padrões de comportamento, né? Padrões esses que podem gerar sofrimento e que é exatamente isso que a gente vai tentar identificar e trabalhar melhor na terapia. Então é muito comum, ao longo da nossa vida, para a grande maioria das pessoas, passar a grande maior parte do tempo com as crenças mais funcionais ativadas. Ou seja, vamos pensar numa crença de desamor, né? De eu achar que eu não sou gostada por ninguém, que eu sou chata, que eu sou cheia de defeitos, cheia de problema, que ninguém gosta de mim. Essa crença, ela não vai ficar ativa o tempo inteiro. Então, imagine que boa parte da minha vida eu acho que eu sou ok, né? Assim, que as pessoas gostam de mim mais ou menos, que tá tudo bem e tal. E aí eu vou achando isso, tá tudo ok. Nunca tive grandes problemas, sempre confiei que a minha família gosta de mim, que meus amigos gostavam de mim, né? Consegui ter boas relações ao longo da vida, nenhum problema maior. Ok. Aí eu tenho um namoro, esse namorado termina comigo, me fala um monte de coisa horrível, diz, olha, você é muito chata, você é isso, você é aquilo outro, né? Enfim, não vou dar exemplos com termos piores. Enfim, fala um monte de coisa pra mim, um monte de absurdo. Esse namorado que me disse um monte de absurdo, ele pode ativar essa crença de desamor. Mas como ao longo de toda a minha vida essa crença nunca foi um problema, eu sempre acreditei que as pessoas gostavam de mim, eu vou ficar mal, sei lá, uma semana, 2 semanas, por conta de tudo isso que esse meu namorado falou. E logo em seguida eu começo a ficar bem de novo, vai passando, eu vou dizendo, quer saber? Ele é que tá errado, como é que pode uma pessoa pensar isso de mim? E aquela ferida vai cicatrizando mais rápido. Mas para uma pessoa que teve uma experiência diferente, que não tinha essa segurança no amor dos pais, que teve experiências com outros namoros e outros amigos, onde não foi tão querido, não foi tão bem recebido, que passou por essa mesma experiência de término muito ruim, talvez ela não só fique triste, mas ela entre, por exemplo, numa depressão, porque ela já tem isso como uma fragilidade muito maior. E é aí que as grandes variações vão acontecendo. Deu para entender um pouquinho com esse exemplo do funcionamento dessas crenças? Espero que sim. A última coisa que eu queria falar sobre as crenças centrais é sobre uma característica que elas têm de funcionamento, que é coisas que a gente precisa saber, alguns pontos que é importante da gente saber quando a gente vai falar dessas crenças. Então eu vou listar essas características importantes da gente saber para vocês. Primeiro ponto é que a crença é uma ideia. É uma ideia. E uma ideia, como qualquer ideia, pode ser colocada à prova, pode ser verdadeira ou falsa, ou pode ser até uma ideia que não era bom a gente estar tendo, no sentido de que ela não é muito útil. Não vamos pensar sobre isso. Então, para cada crença, a gente vai se fazer essas perguntas. Essa ideia que eu tô tendo, ela é verdadeira, parcialmente verdadeira, ou nem um pouco verdadeira? E ela é útil para mim de alguma maneira? É importante a gente avaliar essas crenças. É importante também saber que mesmo que você acredite fortemente nessa crença, sinta que ela é verdadeira com todas as forças, todos os ossos, todos os músculos do seu corpo. Pode ser que ela não seja nem inteiramente verdadeira e nem um pouco verdadeira.
Acredita em mim. Pode ser também que essa crença, ela tenha tido raízes lá na tua infância, com eventos que talvez você nem lembre. E que naquela época da infância, naquele evento que aconteceu, ela fosse verdadeira. Ou seja, você pode realmente ter tido um professor que falou que você era alguém muito incapaz e ele realmente te disse isso e ele te tratou de uma forma a fazer você desacreditar de você. Mas isso não significa que essa crença ainda seja verdade hoje. Ainda que essa sensação tenha te acompanhado de alguma forma até aqui, você tem a oportunidade sim de questionar isso. Entender também que essas crenças elas são mantidas por meio de esquemas que funcionam de uma forma muito inteligente. Então a gente tem, vamos dizer, né, se eu passei por essa experiência com esse professor, eu vou criar uma série de mecanismos para me proteger de passar disso de novo. Eu não quero nunca mais sentir aquela sensação. Então, talvez esse professor que me chamou de incapaz, ele fez com que eu tentasse hipercompensar, fazer em excesso muitas coisas para fazer tudo perfeito hoje e não me permitir errar. E esse esquema que foi se construindo ao longo da minha vida, que é formado por várias regras, ele acaba fazendo com que essa crença se perpetue com muita facilidade e por isso a gente tem que ter um cuidado tão grande na hora de trabalhar com crenças como essas. Porque com pequenas situações do dia a dia, ela vai ganhando força e a gente tem uma dificuldade grande de modificá-las às vezes por conta disso. E a última coisa que é muito importante de saber é sobre o processamento dessas ideias das crenças. Então a gente tem uma tendência, que é o que a gente chama de viés de processamento, que eu vou olhar só para aquilo que combina com a minha crença. Então, se eu tenho a crença de incapacidade ativada, eu vou olhar só para as evidências que mostram que eu sou incapaz. Eu vou olhar só para a nota baixa. As notas boas que eu tiro, elas não têm importância. Isso de desprezar essas evidências contrárias e dar muita força a essa evidência a favor da crença é algo também que a gente tem que estar muito ciente e prestar bastante atenção nisso. Finalmente, eu disse que era o último, né? Não é mentira não, é porque mais assim, uma coisa que eu acho que vale ressaltar. Você, trabalhando junto do teu psicólogo, pode identificar essas crenças, nomear essas crenças, trabalhar esses pontos que eu falei aqui e ao longo do tempo ver estratégias para começar a ver o mundo, você mesmo, os outros, de forma mais realista. E até mesmo, quem sabe, ficar mais otimista em relação ao teu futuro a partir disso. Realista, né? A gente não tem o objetivo de ficar otimista necessariamente, mas ficar mais realista realmente faz bem para todos nós. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de conversar um pouquinho sobre as crenças centrais. E deixa a tua dúvida, manda, vai lá no Instagram, fala comigo, manda comentário, enfim, faz tudo aí que tem que fazer. Um beijo, até a próxima. Tchau!